Bom dia aí, meus alunos do nono ano. Hoje a aula vai ser, dando continuidade que a gente começou a ver sobre química, vai ser sobre reações químicas. A palavra reação, ela está altamente ligada na química com a palavra transformação. Por quê? Para haver uma reação química, é necessário eu ter uma ou mais substâncias que se transformam em outra substância. Então, tem que haver esse processo. Deixa de ser uma coisa e se torna outra. Pode ser duas substâncias que se transformam em uma substância que altera a outra. Depende. Isso a gente vai ver mais para frente. Mas sempre reação química está ligada com a transformação. Aqui eu botei dois exemplos. Uma lata amassada e o etanol queimado. Quando eu pego uma latinha e amasso, ela não deixa de ser uma lata, ela apenas muda a sua forma. Então não houve uma transformação da substância, da matéria que a compõe. Lembrando que a química é a ciência, a gente falou, que estuda a matéria e suas transformações. Então, a matéria da lata ela não foi alterada, apenas seu formato. E o etanol queimando, ele já vai se transformar em outra coisa. Vai se transformar em gás carbônico e água, certo? E para ele queimar, ele também precisa de oxigênio. Se eu for escrever a reação química do etanol, vai ficar etanol mais oxigênio e eu vou ter no final água mais gás carbônico. Então, olha aqui que eu usei o mais para separar as substâncias, tanto desse lado quanto desse, eu usei o mais, que é para dizer que eu tenho mais de uma substância, e a setinha essa seta indica para onde aconteceu a reação. Então, o mais separa as substâncias e a seta indica a direção da transformação. E as substâncias que se transformam. No caso desse exemplo, eu tenho aqui essas duas. Elas que se transformaram. Elas são chamadas de reagentes. Então, eu tenho dois reagentes aqui, o etanol e o oxigênio. Já as substâncias produzidas por essa reação, por essa transformação, elas são chamadas de produtos. Aqui eu também vou ter dois produtos. Então, reagentes são os que vão reagir e os produtos são as substâncias produzidas. Quando falamos de reação química, existem duas leis muito importantes que a gente sempre tem que levar em consideração, que é a lei da massa, a lei da conservação da massa e a lei da proporção constante. A lei da conservação da massa vem dos estudos de Lavoisier. Lavoisier foi um físico, um cientista. Lavoisier foi um cientista francês que ele era extremamente rigoroso com os seus experimentos e extremamente rigoroso com suas medidas. Ele balanceava tudo com o máximo de precisão. E em seus estudos, seus experimentos, ele descobriu que a massa total dos reagentes, das substâncias que você vai colocar, tem que ser igual à massa total dos produtos das substâncias que você vai ter. Ele fez isso com cálculos e com uma precisão muito precisa, muito exata para a época. Ele chegou nessa lei. E foi de onde surgiu essa frase, que eu acho que muitos já viram. Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Então, essa frase aí vem dessa lei. A outra lei que a gente tem é a lei da proporção constante, também conhecida como lei de Proust, porque foi outro cientista francês
que estudou sobre isso, que ele diz que as substâncias têm uma composição fixa. E a gente olha muito isso no nosso dia a dia, por exemplo, quando vamos fazer alguma receita de cozinha. Você vai fazer uma massa de bolo, não é botar qualquer ordem, qualquer quantidade. Se eu tenho 2 xícaras de farinha, existe uma quantidade de ovos, uma quantidade de açúcar que eu vou ter para fazer aquele bolo, por exemplo. Então, para fazer as substâncias também é assim. E eu trouxe aqui o exemplo da água. Por quê? Aqui a gente pode ver, observar as 2 leis em ação. Primeiramente, eu tenho que a água, decomposta faz hidrogênio e oxigênio. E aqui, 9 gramas de reagente, que é a água. E aqui eu vou ter 1 grama de hidrogênio e 8 de oxigênio, que dá 9. Então, houve uma conservação da massa. A massa total aqui é a mesma massa total aqui. E a lei da proporção, sempre no caso da água, eu vou ter 1 grama de hidrogênio para 8 gramas de oxigênio. Então, sempre 1 de hidrogênio para 8 de oxigênio, formando 9 gramas. E essa proporção se mantém. Sempre para cada hidrogênio, para cada grama de hidrogênio, eu vou ter que ter 8 gramas de oxigênio, certo? E cada substância vai ter a sua formação, a sua constante, a sua proporção específica, certo? Cada substância é formada de elementos diferentes. Eu queria falar com vocês também um pouco, que para não entender muito isso, é importante a gente falar sobre os modelos atômicos. Vamos introduzir falando sobre o modelo atômico de Dalton. O modelo atômico é uma forma para tentar explicar melhor a composição da matéria. E Dalton, ele começou com isso de modelos atômicos. A ideia dele não é original, porque ele tirou essa ideia lá da Grécia Antiga, de Demócrito e Leucipo, que foram filósofos gregos que falavam que esses filósofos gregos falavam que a matéria era composta de partes muito pequenininhas que eles deram o nome de átomos, que essa é a origem da palavra, que seria a parte indestrutível da matéria, que você não conseguiria quebrar. Dalton, ela tinha essa mesma ideia, que o átomo era a parte menor da matéria. Ela seria um formato esférico, indestrutível e seria maciço, certo? Esse seria o modelo atômico de Dalton. E é conhecido como modelo da bola de bilhar. Para sua teoria, Dalton também fez muitos postulados. Ele estudou altamente a composição de substâncias e de materiais. E ele definiu algumas coisas que muitas delas hoje em dia ainda estão valendo, certo? Apesar do seu modelo atômico já ter sido superado. Também, Dalton foi um dos primeiros a tentar colocar um símbolo de maneira uniforme para cada elemento. Porque até a época dos alquimistas, os elementos eram representados às vezes por um desenho, algum símbolo específico, mas cada um de um jeito diferente. Foi Dalton que começou a tentar uniformizar. E hoje, os elementos químicos, eles são representados, cada elemento químico tem suas propriedades diferentes e eles são representados por letras e nomes. A maioria dos nomes são baseados nos nomes em latim e as letras correspondem geralmente à primeira ou a primeira e a segunda letra desse nome em latim, certo? Por exemplo, o ouro. O símbolo do ouro é AU, porque vem do latim aurum. Então, AU de aurum, não é de ouro em português, certo? Porque para ficar uma coisa mais padrão. Vocês sabem que a ciência procura sempre um padrão. É
essa foi a aula de hoje, falando um pouco sobre reação. Eu vou deixar a atividade para vocês e na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre equação química. A gente vai se aprofundar aí nessa parte, certo? Tchauzinho, até mais!